Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Inclinemos a nossa cabeça, nos recolhamos a um tempo de silêncio e rezemos no íntimo do coração, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a acolher essa palavra, compreender e pôr em prática. Rezemos no silêncio. Amém. Irmãs e irmãos, que alegria estar de volta. Tenho certeza de que os resultados da missão nossa lá na África dependeu muito da oração de muitos de vocês. Porque aquele tipo de vida e de enfrentamento não é capaz de acontecer sem a oração da igreja. Eu terei, ao longo da quaresma, a cada domingo, eu vou partilhando um pouco com vocês, de acordo com o texto do Evangelho, aquilo que a gente viu e como é que aquela realidade na África chama a gente a viver a nossa fé de uma maneira mais firme e mais autêntica. Mas seguramente eu confesso a vocês que foi a experiência mais forte que eu já tive na minha vida. Eu já participei de muitas formas de missão aqui no Brasil, na Amazônia, no sertão do Nordeste, no sertão do Goiás e do Tocantins,
nas periferias de cidades grandes, mas daquele jeito lá, eu nunca vi nada igual. Nada. Acho que vou demorar um pouco para me recuperar, porque a gente fica muito tocado e muito chocado, e até confesso, confuso, sem entender muito bem que rumo. Por isso, a oração e a entrega da nossa vida e das nossas inquietações e angústias nas mãos de Jesus, as nossas angústias entregues ao Espírito Santo, é Ele que vai trabalhar em nós aquilo que nós não damos conta de entender e compreender. É o Espírito Santo que conduz a gente à compreensão plena do que Deus quer. Seguramente a palavra de Deus hoje põe cada um de nós no caminho da Páscoa. Embora esse caminho da Páscoa, às vezes é aquele negócio de ir ao médico. Você vai ao médico querendo que o médico te dê um remédio, e o médico fala para você: não, o seu problema não é remédio, eu tenho que te operar. Aí você fica revoltado com o médico, fala: não, de jeito nenhum, ninguém vai me abrir desse jeito assim não. O médico diz: olha, a sua situação é grave, você vai assinar um termo de responsabilidade, porque eu não posso soltar você do jeito que você está aqui. E aí o médico diz para você, te consolando: para você sarar, nós temos que piorar as coisas um pouquinho. Porque cirurgia é isso, não é? Cirurgia é piorar as coisas um pouco. Tá ruim, tá doendo? Então tá, vamos abrir você, vamos escancarar você por dentro, vamos tirar o que não presta lá dentro, vamos pôr no lugar as coisas. Você vai ficar de repouso na UTI uns 15 dias, depois uns 6 meses no quarto, depois de repouso 1 ano e meio na sua casa. E você foi ao médico para tomar um comprimidozinho para você voltar para o seu trabalho. Acho que isso já deve ter acontecido com alguns de vocês, comigo já. E a gente fica naquele desespero, naquela fadiga, naquela revolta, e de repente lá se foi a cirurgia, 1 semana na UTI, 1 mês no hospital, 1 ano, 2 anos em casa, e a gente está vivendo de novo e nem lembra. É assim a Páscoa. Para as coisas melhorarem, para chegarmos à alegria da Páscoa, as coisas vão piorar um pouquinho. Vamos ao Evangelho, tome lá comigo. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36. A cena é: passaram-se aqui do dia que Jesus foi batizado, ele foi levado, o Espírito Santo levou Jesus da água do Jordão, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Vimos domingo passado. Domingo eu celebrei uma missa bonita, lá no Cafundó do Juda da África, numa comunidade, numa roça. Mas foi impressionante meditar aquelas tentações do Espírito Santo levando Jesus para o deserto e o diabo tentando Jesus. Jesus vence as tentações, sai do deserto e volta para Galileia, funda a igreja e começa a anunciar e a pregar que o reino de Deus chegou. Passaram-se 3 anos, de domingo passado para hoje. Aqui nós já estamos no fim desses 3 anos de quando ele fundou a igreja, de quando ele foi batizado. Aqui, ele agora, ao longo desses 3 anos, deu muita catequese para os discípulos, muita formação, educou os discípulos no caminho da fé, firmou os discípulos no caminho da fé. Os discípulos estão numa empolgação danada seguindo Jesus. E Jesus, de repente,
vem com uma conversa atravessada. O ano passado nós vimos isso no Evangelho de Marcos. Jesus anuncia 3 vezes aos discípulos: olha, vocês estão empolgados me seguindo, mas eis que o Filho de Deus vai para Jerusalém. Chegando lá, ele vai ser preso, vai ser rejeitado, vai ser torturado, vai ser morto na cruz, mas não se preocupe, no 3º dia ele vai ressuscitar. Isso provoca nos discípulos uma crise pavorosa, porque aquele negócio está tão bom seguindo o Senhor, a gente opera milagres, o Senhor multiplica pão, faz pesca milagrosa, cura os doentes, expulsa demônio, e agora o Senhor vem falar em ir para Jerusalém e morrer na cruz. Isso provoca nos discípulos uma grande crise. Quando é que um casamento entra em crise? Quando o esposo, a esposa diz um para o outro: nós vamos enfrentar uma fase de sofrimento. Aí começa a pensar: será que compensou esse trem? Os discípulos começam a entrar nisso. Jesus está viajando com eles para Jerusalém. Conta para eles que em Jerusalém o sofrimento, a morte vai vir, a cruz virá. No caminho de Jerusalém, naquele tempo, Jesus, vamos toda a igreja? Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Estão viajando para Jerusalém, saíram lá da Galileia. Da Galileia, do mar da Galileia, indo para Jerusalém, a estrada passa no pé de uma grande montanha, chamada Tabor. Jesus está caminhando com os discípulos, vê que eles estão assustados com a notícia da morte na cruz, do sofrimento, para a viagem e diz para os discípulos: olha, acalma a multidão, põe a turma para fazer um acampamento aqui no pé da montanha, e chega em Pedro, Tiago e João, fala: vocês 3, vocês são os 3 primeiros que eu chamei para ser discípulos meus. Vem cá, porque nós vamos ter uma conversinha ali na montanha. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso esclarecer a vocês umas coisas. Deixa a viagem. A subida dessa montanha, no tempo de Jesus, não era coisa que se fazia com menos de 5 horas, 4 horas e meia para 5 horas. Não é uma montanha. Chamar Pedro, Tiago e João, eles devem ter pensado: lá vem coisa. Eu vou usar uma expressão de novo do esposo com a esposa, porque Pedro, Tiago e João representam aqui a igreja, que é a esposa de Cristo, chamada. Quando um casal está em crise, o que é que os dois fazem? Segundo a orientação da fé cristã, os dois vão para o quarto, sobem na cama e antes de dormir falam: vamos ter uma conversa? Isso aqui é uma conversa de aliança. Isso aqui é: vamos voltar à fonte primeira da nossa relação. Por que a gente veio parar nessa? Pedro, Tiago e João representa todos nós, a igreja, que é levado por Jesus a uma montanha. E eu gosto de lembrar todos os anos, quando eu prego esse evangelho, em agosto, na festa da transfiguração do Senhor, e no 2º domingo da quaresma, eu gosto de lembrar uma coisa: se você for a todas as igrejas no mundo, ou para entrar dentro dela, ou para chegar ao altar, você tem que subir algum degrau. A igreja, o templo, representa essa montanha onde a igreja se encontra de forma mais íntima com o Senhor. Todas as vezes que nós viemos para a celebração, é Jesus tomando-nos, chamando-nos para um lugar reservado para rezar. Versículo 29, tomem comigo, leia:
Olha o que deve acontecer quando você reza. Quando você vem à igreja, olha o que tem que acontecer. Leamos, firme. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória. A roupa de Jesus estava branca e brilhante. E eles, Moisés e Elias, estão revestidos de glória. Aqui é o céu. Aqui é o quarto das núpcias. Aqui é o lugar da aliança. Moisés e Elias representam, Moisés é o homem da lei, dos 10 mandamentos, que subiu uma montanha e desceu da montanha com os 10 mandamentos, para ajudar o povo a caminhar para a terra prometida. Elias é o homem que viveu anos e anos de missão. No fim da sua missão também subiu o Monte Carmelo, entrou numa gruta e esperou o Senhor passar. No terremoto o Senhor não estava, no fogo abrasador o Senhor não estava, na forte ventania o Senhor não estava, mas o Senhor veio na brisa suave. Moisés e Elias, símbolos. Moisés, o homem da lei de Deus, e Elias, o homem que pega a palavra de Deus e enfrenta tudo para aplicar essa palavra de Deus na vida. Jesus conversando com eles, Moisés tinha morrido já 1250 anos atrás. É isso mesmo? 1250 anos atrás. Elias 800 anos. Pedro, Tiago e João sabiam da Bíblia, sabiam quem era Moisés e Elias. Vê os 2 revestidos de glória, Jesus com a roupa branca e brilhante. Isso aqui é uma visão do que vai acontecer depois da morte, a ressurreição. Mas o mais grave é o que vem agora. Versículo 31, tome comigo, porque talvez você vá agora se sentir profundamente incomodado com esse versículo. Leia comigo. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Ai, 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 ai. Você trabalha, mata um leão por hora. Chega em casa um bagaço. Toma banho, toma janta, passa um perfumezinho, penteia o cabelo, vai para o quarto, sobe para a cama. A hora que você pensa, vou dormir, a esposa ou o esposo diz, bem, nós temos que conversar um assunto. Eu espero e confio imensamente na graça de Deus, que tem muito casal que faça isso. E quem não faz, vai voltar a fazer isso a partir de hoje. E aí, sobretudo nós homens, eu lembro do papai. Qual é a conversa que nós homens falamos para a mulher? Bem, pelo amor de Deus, estou cansado, estou esgotado. Bem na hora de eu dormir, você vem com os assuntos pesados desses aqui. Bem, você nunca sabe a hora certa de tratar do assunto. A mulher desorienta. Porque na hora do almoço não dá para falar porque é uma correria danada. No sábado à tarde não dá para falar porque tem que arrumar um monte de coisa. Não é? No domingo não dá para falar porque tem visita. E o marido está sempre dizendo assim, mas isso é hora de tratar desse assunto? Não é assim, mulheres? Não é assim, homens? Ih, manhada. Não é assim? Bem, é hora de você me dar a notícia de que o nosso filho está com um problema desse tamanho. É hora de falar para mim que ele está mal na escola. É hora de dizer para mim que você não está bem de saúde. Jesus
com Moisés e Elias revestidos de glória com roupa branca e brilhante, igual uma esposa e um esposo no quarto de dormir, na cama. Eles conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajude me ajude a ter coragem a ter coragem de conversar de conversar sobre os sofrimentos, sobre o sofrimento, as tribulações, as tribulações, os problemas os problemas da minha casa, da minha casa, da minha família, da minha família, do mundo. do mundo. Jesus, Jesus, não permita não permita que eu faça que eu faça da minha vida da minha vida uma fuga dos problemas. uma fuga dos problemas. Me ajude a enfrentar, Me ajude, me ajude a conversar, me ajude com me ajude a rezar me ajude a rezar para enfrentar para enfrentar tudo que eu preciso enfrentar. tudo que eu preciso enfrentar. Amém. Amém. Presta atenção numa coisa. Lá atrás o Evangelho falou que eles subiram a montanha para fazer o quê? Para fazer o quê? Subiram a montanha para rezar. Mas lá na montanha estão falando de quê? De problema. Então, rezar é conversar sobre os problemas com Deus. Rezar é isso, é subir a montanha e falar dos problemas para Deus. Trazer os problemas para que o Senhor ilumine com a luz do Espírito Santo e diga: olha, isso aqui você vai encaminhar desse jeito, isso aqui você vai enfrentar assim, isso aqui você vai dar um tempo, isso aqui você espera mais, isso aqui você não adianta nem enfrentar porque você não vai dar conta. Conversar sobre a morte que Jesus iria sofrer. Vamos ver como é que os discípulos acolhem isso. Isso aqui é uma graça particularíssima que Jesus está dando a Pedro, Tiago e João. Uma graça particular para que eles ajudem Jesus a descer da montanha. Pedro, Tiago e João, os santos padres da igreja antigamente diziam que esses três representam a igreja: o Papa, os bispos e os presbíteros. Aqueles que são responsáveis na igreja para sentar, para rezar, para falar sobre os problemas e enfrentar os problemas. Versículo 32, tomem comigo. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. É sempre assim, né? O homem está morrendo de sono e a mulher querendo conversar sobre o problema. Não é? É? Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Leiam. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Viram a glória. Tem hora que falar sobre o problema dá um sono, não dá? Tem gente que diz para mim assim: padre, eu não sei, faz uma oração para mim, eu não sei, parece que é o gabiru. É só eu entrar na igreja, começar a rezar, me dá sono. É só eu chegar em casa, pegar o terço e começar a rezar, me dá sono. Lógico, porque rezar é falar com Deus, e na medida que a gente vai falando com Deus, o Espírito Santo vai apontando para a gente que problema é que a gente tem que enfrentar. Por isso que dá sono. O sono é a rota de fuga para não enfrentar problema. O sono aqui representa um mecanismo de defesa que nós usamos para não enfrentar os problemas. Minha gente, o mundo só está do jeito que está porque a gente não conversa com Deus, para que Deus diga para a gente como a gente deve enfrentar os problemas. A gente reza muitas vezes trazendo os problemas para Deus ficar com eles. A gente traz os problemas para que Deus ilumine a gente para sair daqui em frente lá embaixo, que é o que vem agora.
Versículo 33. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eles estavam com sono, mas estavam com sono nada. Estavam percebendo tudo, estavam só com o olho fechado, assim, ó. É igual você querendo falar com a sua esposa ou com o seu esposo o problema. Aí você, não, estou cansado demais, vou dormir. Você vira para o canto, até faz de conta que está roncando. De repente o telefone dele ou dela toca, ele atende. Aí você fala: o que foi? A fulana, aconteceu isso com fulano. Ué, você não estava dormindo? Isso existe? É isso aqui com Pedro. Dormindo nada. Eles viram que Moisés e Elias estavam indo embora. Ia ficar só eles com Jesus. Jesus iria tratar daquele assunto desagradável de novo com eles. Pedro: opa, vem cá, não sai não, rapaz, que é isso? Vocês nem lancharam? Não é? Que isso, fica aqui. Fala para Jesus: Jesus, não deixa os camaradas ir embora, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E eles, o ano passado eu preguei isso. E eles vão ficar onde? Jesus, nós, o Senhor não incomoda. O Senhor não falando para nós de sofrimento, o Senhor não falando para nós de problema, o Senhor resolvendo as coisas, deixando nós quietinhos aqui. Nós enfia debaixo numa moita, nós amontou um monte de pau e fica lá debaixo da loca. Fica quietinho onde o Senhor está com Moisés e Elias, está bom demais aqui. Não vamos descer da montanha para enfrentar a confusão. Mas de repente o Divino Pai Eterno não aguenta e entra na história. Continua. Pedro não sabia o que estava dizendo. Para lá. Você, quando fala com Jesus, você sabe o que você está dizendo? Pedro não sabia o que estava dizendo. Você, quando fala com Jesus, você sabe o que você está dizendo? Leia, versículo 34. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem, que os cobriu com sua sombra. Isso aqui representa a força sobrenatural da presença divina. Na tradição bíblica, Deus, o Pai, é uma presença tão forte, tão forte, tão forte, que ninguém consegue ficar 100% encarando a Ele. Nós precisamos de diminuir a luz do esplendor de Deus. É uma glória tão grande. Nossa fraqueza de pecado é tão grande que nós temos que diminuir a luz. Abaixo uma nuvem. Isso aqui é o ritual de um quarto de dormir. O assunto vai aprofundando, as coisas vão pegando na conversa lá pelas tantas. Depois de conversando, você diminui a luz e continua ainda conversando. Entendido? Esse é um rito de núpcias, um rito de aliança de esposa e esposo. E olha o que acontece. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Leia. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: brada, igreja. Eis é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Jesus é declarado pelo Divino Pai Eterno, como há poucos domingos atrás, no dia do batismo de Jesus. Jesus é declarado pelo Divino Pai Eterno, simbolizado na presença daquela nuvem. O Divino Pai Eterno perde a paciência e fala: pera lá, Pedro,
Pera lá, rapaz. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho. Esse é o escolhido. Pedro, escuta, Pedro. Escuta, Pedro. Na minha vida de padre, e seguramente na vida de vocês pais, esposas e esposos, e mães, de vez em quando você tem que chamar o esposo, a esposa, o filho para conversar e dizer assim: olha, eu uso muito esse método. Hoje eu preciso falar com você, mas eu vou falar. Não tenho condições de te ouvir. Você vai refletir, daqui 2 dias você volta. Não é? Você agora vai só escutar. Agora você não vai falar não. Chega. Você precisa refletir, você precisa pensar, você precisa se ocupar em tomar conta, tomar as rédeas, entender a sua missão, a sua responsabilidade. Você tem que parar de ficar conversando sobre o ímpeto dos medos, dos pavores, dos sentimentos, das emoções. Pare de conversar sobre o ímpeto. Para. Escuta. Cala a boca, diacho. O Divino Pai Eterno hoje fala para mim e para você: cala a boca, diacho. Eu mandei meu filho amado para mostrar o quanto eu te amo, para cuidar de você. Escuta ele. Se você vem na igreja e só fica falando, proclama a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho, o padre prega, e a sua cabeça está o tempo inteiro no problema. Você não escuta? Escuta. Não sai da igreja só com seus problemas. Você veio para a igreja com os seus problemas, e eu te garanto, você vai voltar da igreja com os seus problemas, com uma diferença: você pode voltar da igreja com os seus problemas e com a voz de Jesus te comandando como enfrentá-los agora. Se você vem e só fala e não escuta, os seus problemas vão continuar mandando em você, do jeito que sempre mandaram. E não são poucos os cristãos católicos que vão à igreja todo domingo, todo dia, mas a única voz a que eles dão ouvido é a voz do problema. Os problemas. A montanha, a celebração da Eucaristia é o lugar onde a gente sobe a montanha. Eu não vou nem espichar agora, mas na primeira leitura do Gênesis, Abraão pede a Deus a graça de ser dono de toda a terra. O salmista no Salmo, respondendo já a Abraão: do Senhor eu não quero ser dono da terra não quero ser rico não. O salmista diz assim: Senhor, é vossa face que eu procuro. Tem hora, minha gente, tem hora que a gente não quer nem que Deus dê a cura, nem o milagre, nem alcance uma graça, mas tem hora que as coisas apertam tanto que a única coisa que a gente quer: Senhor, é vossa face que eu procuro. Eu quero sentir a presença do Senhor na minha vida, perto de mim. Só quero isso, que eu sinta a sua face perto de mim. Não acontece isso conosco? É a face. Abraão quis a riqueza, o salmista quis a face de Deus. Pedro quis os milagres, as curas, a multiplicação do pão, quis tudo. Jesus quer dar uma cura definitiva, dar sua vida, e Pedro quer fugir do problema. Versículo 36, tomem comigo. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto.
o que você vê aqui na igreja não é para sair contando para todo mundo necessariamente que aconteceu um milagre, que Deus operou na sua vida e que você não tem mais o problema, que você não tem mais a dificuldade, que acabaram as dificuldades. Não, o que acontece aqui na igreja muitas vezes é você descer da montanha, e seus filhos falarem para você, sua esposa falar: uai, uai bem, você voltou da igreja, esses dias você está calado, o que foi? E você no íntimo do seu coração sabe, é um segredo entre eu e meu Senhor. Um segredo. Eu vou passar por grandes tribulações, eu vou sofrer, eu vou tomar a minha cruz, eu vou carregar a minha cruz. Pega a segunda leitura. Número 5. Carta de Paulo aos Filipenses. Para que você não saia da igreja hoje querendo apenas ficar livre dos problemas. Tome comigo. Vamos lá, todo mundo? Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando. Olha o que vem, leia pausadamente. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Você é amigo da cruz de Cristo, ou você é inimiga da cruz de Cristo? O que é que torna uma pessoa inimiga da cruz de Cristo? Responde o apóstolo Paulo. Leia comigo, versículo 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles É o estômago. A glória deles está No que é vergonhoso. e só pensam. Nas coisas terrenas. Nós, porém, somos o quê? Cidadãos do céu. Tem gente que vem para a igreja e fica doidinho para a missa acabar logo, porque o fim do domingo deles é a perdição, porque o Deus dele é o estômago, é o que vai comer, é a cerveja, é o churrasco, é a macarronada que vai comer no domingo. A glória dele está no que é vergonhoso, só pensa nas coisas terrenas, e não sabe por que é que eu vou na igreja e as coisas não dão certo para mim. Por causa disso. Até quando vem aqui carregado com os deuses das coisas terrenas. Comida, bebida, o jogo de futebol, o prazer, o lazer. Só isso. A televisão, tudo quanto é porcaria. Os deuses das coisas terrenas tornam a gente inimiga da cruz de Cristo. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço, eu te suplico, não me deixe ser inimigo da sua cruz. Não me deixe vir aqui e voltar para servir aos deuses das coisas da terra. Comida, bebida, prazer, poder, as coisas do mundo. Jesus, faz de mim um amigo da sua cruz. Irmãs e irmãos, lá na África, para quem não sabe, eu estava na Guiné-Bissau e Guiné-Conakry, ou Conakry. Nós fomos um grupo de 16, depois chegaram mais alguns, nós éramos 23 missionários. Bispo, padre, freira,
leigos, médicos, enfermeiros. E fomos visitar, porque estava sendo aberta 2 casas de missão. Lá, naquela diocese, tem 5 casas de missão. De gente aqui do Brasil que foi para lá. Todos os missionários que lá estavam, das 5 casas de missão, são missionários daqui do Brasil, trabalhando lá. Curiosamente, as 5 casas são jovens que fizeram uma experiência muito forte de Deus, sabe onde? Todos, do Paraná, de Fortaleza, de Anápolis, de Goiânia, que estavam lá, os jovens na casa de missão, eram jovens que passaram por grandes problemas na vida. Foram levados para os grupos da renovação carismática. E nos grupos da renovação, experimentaram a graça de uma cura, de uma transformação da vida, e resolveram dar sentido para a vida, sendo instrumento de Deus. Saindo das angústias e sofrimentos que tinham aqui no Brasil, e angústias e sofrimentos, não se assustem com o que eu vou falar, angústias e sofrimentos no meio da fartura. Perceberam que a cura que eles precisavam, eles iriam encontrar descendo da montanha da fartura no Brasil e indo para uma realidade de miséria e de sofrimento, para dar sentido para a vida. E tem muita gente na igreja precisando fazer isso, descer da fartura, enfrentar, ir para a grota, ir para a baixada da vida, ir para o buraco da vida, ver o sofrimento dos outros, enfrentar o sofrimento dos outros. O caos que eu encontrei, que eu vi lá. Imagina, saúde pública é uma tragédia. Depois eu vou contar. Não tem água. Cada bairro tem 1 ou 2 cisternas. Um bairro do tamanho do Jardim Todos os Santos tem 2 cisternas. Todo mundo vai lá buscar balde, água. Tirando água com corda. Joga o balde lá com a corda e puxa assim. Não tem nem carretilha, nem aquele trem. Como é que chama aquilo? Sari. É isso? Imagina um povo que não sabe nem que existe sari para tirar água. Nem carretilha. As cisternas de 25 metros, 28 metros, joga o balde lá e tira puxando a corda assim. Eu estou com a coluna estourada. Pensa. Depois põe a lata d'água na cabeça e anda, até chegar em casa. Só está a metade da água quando chega em casa. Mas uma coisa que todo mundo repetia, tinha uma turma com padrão de vida alto, tinha até um médico dono de hospital aqui em Goiás. Todo mundo repetia o tempo inteiro, e a gente chorava muito. Todo dia a gente tinha momento de oração, e nós chorávamos muito, porque todo mundo repetia a mesma coisa, que a gente não vê a meninada aqui no Brasil com a fartura que tem, ser feliz e sorrir com tanta alegria como aqueles meninos da África na miséria e no sofrimento que eles enfrentam lá. Todo dia na oração da noite a gente falava disso. Por que é que nós somos tão infelizes na fartura? Porque nós somos ratos de um laboratório. A televisão e o computador programou para fazer a gente ficar o tempo inteiro insatisfeito e querendo comprar mais alguma coisa para ser feliz, não é? Não é? A televisão, o computador, o celular põe a gente o tempo inteiro, bombardeia a gente para colocar na gente um sentimento de inferioridade, de infelicidade, porque eu ainda não comprei isso, ainda não conquistei aquilo, ainda não comi aquilo, ainda não... De tal forma que a gente fica querendo comer alguma coisa, tomando remédio para digestão, barriga estufada, de tanto comer. Nós somos infelizes na fartura.
Nós estamos pior do que eles. Nós precisamos de uma experiência de Deus muito profunda, que faça a gente tomar uma refeição por dia e passar o resto do dia louvando a Deus porque teve uma refeição por dia. Aqui nós, os meninos e também os velhos e as velhas, passa o dia inteiro beliscando e resmungando, comendo e resmungando, beliscando e resmungando. Não é assim? Não é assim? A fartura lá da África, a feira, nos vários lugares por onde eu passei, a feira lá, os melhores produtos que você encontra na feira são inferiores ao lixo que você vê depois que essa feira terminar. Dê uma passeada hoje, a hora que a feira aqui acabar. Você vai ver as coisas jogadas na feira e aquilo que eles comem lá. Uma refeição por dia, eles agradecem a Deus mais do que nós que comemos o dia inteiro e resmungamos e lamentamos. Hoje, nós precisamos descer da montanha, não só a montanha dessa igreja, mas a montanha da nossa cama, do nosso sofá, das nossas pratadas de comida. Nós precisamos descer de todas as montanhas e pedir a Jesus: Jesus, me ajude a enfrentar a vida. Jesus, faz de mim um instrumento para ajudar quem precisa do amor, da misericórdia do Senhor. Pedro teve uma tentação horrorosa. Domingo passado foi a tentação de Jesus, hoje é a tentação de Pedro. Qual é a tentação de Pedro? Se está bom para mim aqui em cima da montanha, qual é a tentação de Pedro? Se está bom para mim aqui em cima da montanha, lasca o resto. Essa montanha pega a gente? Essa tentação, nós passamos por ela? Se está bom para mim, lasca o resto. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Imagine, olha aqui para a cruz de Jesus. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Estenda a mãozinha aqui para a cruz de Jesus, vocês também, as crianças. Estenda a sua mão para a cruz de Jesus. Diga comigo: Jesus, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor não escutou porque o Senhor não escutou o pedido de Pedro, o pedido de Pedro, que nem sabia o que estava dizendo. que nem sabia o que estava dizendo. Jesus, muito obrigado muito obrigado por todas as vezes por todas as que o vezes Senhor não escutou que o Senhor não o que eu estava pedindo. o que eu estava pedindo. Também eu, Também muitas vezes, nem sei o que eu estou dizendo. nem sei o que eu estou dizendo. Eu vivo acomodado na montanha. Vivo com a mão dada no- Eu vivo, Jesus, Eu vivo, Jesus, na montanha, na montanha, querendo somente a glória. querendo somente Não a glória. quero descer, Não quero dar a minha vida, dar a minha enfrentar a vida, cruz. enfrentar a cruz. Jesus, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor desceu da montanha porque o Senhor desceu da montanha para enfrentar uma outra montanha, para enfrentar uma outra o Calvário, montanha, o Calvário, e lá e lá deu a vida por mim, deu a vida pela por minha mim, salvação. pela minha salvação. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado. Obrigado. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, converse com Jesus. Tenha o seu momento íntimo com Jesus agora. Jesus, Santa Teresinha fala que é o esposo da sua alma. Converse com o esposo da sua alma. Fale com Jesus. Como uma esposa, um esposo conversa um com o outro na cama, no quarto, com pouca luz, e fala das coisas mais íntimas do coração. Fale com Jesus. Fale dos seus sofrimentos. Fale dos seus problemas. Mas peça a Jesus que te ajude a escutar a Ele. Peça a Jesus para não deixar você ficar falando somente dos problemas, que Ele te ensine a escutar o que Ele diz. Converse com Jesus agora na oração e escute Jesus agora na oração.
mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vamos cantar. Renova-me, Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Fiquemos de pé, porque tudo que há dentro de mim Deixe o folheto no banco, levante as mãos para o céu. precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti, precisa mais mais de de ti. Rezem comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vou te escutar. eu vou te escutar. Eu não vou ficar Eu não vou ficar dando ouvidos dando ouvidos somente para os problemas. somente para os problemas. Eu vou ouvir a sua voz. Eu vou ouvir a sua voz. Eu vou ser guiado por sua voz. Eu vou ser guiado por sua voz. Sua voz vai comandar minha vida. Sua voz vai comandar a minha vida. E eu vou enfrentar tudo E eu vou enfrentar tudo orientado pelo Senhor, orientado pelo Senhor, por sua palavra. por sua palavra. Jesus, Jesus, hoje eu vou descer da montanha hoje eu vou descer da montanha e enfrentar todo sofrimento, e enfrentar todos toda tribulação, toda tribulação, tudo que precisa tudo que precisa ser transformado ser transformado na minha vida, na minha vida, na minha família, na minha família, na sociedade, na sociedade, no mundo. no mundo. Eu vou enfrentar, Eu vou enfrentar, porque o Senhor está comigo. porque o Senhor está comigo. O Senhor é minha O luz, Senhor é a minha é a minha luz, salvação. é a minha salvação. O Senhor me acompanha, O Senhor me acompanha, me ilumina, me ilumina, me orienta. me orienta. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu não vou ter medo Eu não vou ter medo de enfrentar de enfrentar nada que vier. nada que vier. O Senhor é minha luz O Senhor é a minha e luz minha salvação. e